Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Olá, querido irmão, boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, homem do caminho. Boa noite a você que tem nos acompanhado durante todo esse ano, na trajetória desse ano de 2022. E agora nós estamos concluindo, terminando este ano com a graça de Deus. Eu louvo ao Senhor por cada um de vocês. Dou boas-vindas, então, a todos, especialmente você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu quero agradecer muito a Deus por esse ano. Deus nos sustentou com a sua destra fiel, com a sua graça maravilhosa, com o seu poder e a sua misericórdia. Quero pedir a você, então, que desde já esteja com a sua mente, o seu coração aberto para a palavra de Deus. E se você quiser acompanhar, então, este rápido comentário da palavra que nós sempre fazemos aqui na segunda-feira, seria interessante. Porém, eu peço que você esteja mais atento ao ouvir o que temos a dizer. Depois você pode pegar a tua Bíblia no seu momento a sós com Deus e destrinchar um pouco mais essa mensagem. Mas, meus queridos, estamos chegando ao final do ano. Semana que vem já é Natal, estamos aí a menos de uma semana do Natal. Que coisa! Como o tempo passou rápido. Como vimos coisas tremendas nesse ano. Como vimos coisas difíceis. Mas, acima de tudo, estamos firmados no Senhor. E a palavra de Deus aqui hoje, no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 14. Semana passada nós falamos até o versículo 13 e agora vamos falar um pouco do versículo 14 até o 25. Paulo está encerrando então esta mensagem aos irmãos de Colossos e ele quer deixar aqui uma mensagem específica para o coração daqueles irmãos. Então ele diz o seguinte, o versículo 14 de Colossenses 3, ele diz assim: e sobre tudo isso, diante de tudo que ele falou até agora nessa carta, sobre tudo isso, revesti-vos do amor, ou revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Meus irmãos, eu gostaria de falar rapidamente sobre estes
10 versículos, 10, 11 versículos, se eu não me engano, mas dividi-los aqui em duas partes, porque Paulo começa a falar aos irmãos sobre revestir-se do amor, depois ele vai falar um pouco sobre algumas características e algumas sugestões ou dicas, né, para a vida do homem na sua vida cotidiana. Então ele começa dizendo: revestivos de amor, sobre tudo o que ele falou, o que ele ordenou, o que ele disse, o que ele, inspirado por Deus, colocou diante dos irmãos, e diz: sobre tudo isso, revistam-se de amor. Ou seja, busquem do Senhor amor para viver todas essas coisas. Ou seja, nós não conseguimos viver a prática da palavra, nós não conseguiremos jamais viver de acordo com aquilo que Deus deseja se nós não nos revestimos desse amor de Deus. Por que isso, meus irmãos? E o versículo explica por si mesmo. Porque esse amor, ele é o vínculo da perfeição. Ou seja, se somos seres imperfeitos, e somos mesmo, como é que nós vamos cumprir tal ordenança do Senhor? A palavra mesmo então nos diz que nós devemos nos revestir dele, nos submeter a ele, nos submetemos à ação do seu Espírito, nos submetemos à vontade de Deus, nos submetemos à soberania do Senhor, nos submetemos a tudo. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui: revistam-se disso, porque isto é perfeição para os vossos corações. E o versículo 15, então, ele continua dizendo: a paz de Deus, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha que coisa interessante, nós fomos chamados por Deus para viver a sua paz. Nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos como um corpo que domina os nossos corações, que domine então os nossos corações e possamos viver então uma vida de gratidão. O versículo 16 então diz: a palavra de Cristo, ou seja, nada de filosofia humana, nada de religiosidade, nada de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Cristo. Ou seja, então, a palavra de Cristo abunde em seus corações, habite abundantemente em vossos corações e em toda a sabedoria, ensinando as nossas vidas, nos admoestando e admoestando-nos uns aos outros e falando entre nós, então, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, sempre cantando ao Senhor e com graça em nosso coração. Que versículo importante esses, que nos mostram e nos falam do desejo do coração de Deus para a nossa vida. O versículo 17 diz então: quando fizerdes isto por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Bom, aqui então entra a segunda parte que eu divido então esse texto, porque ele vai falar então das obrigações de esposo, esposa, filhos, servos. Olha que interessante. Então ele no versículo 17, 18, então ele diz: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Meu querido irmão, meu querido amigo, talvez alguma mulher que esteja nos assistindo, alguma irmã que esteja nos assistindo, esse versículo não tem nada de machismo da parte de Paulo, nem da palavra, mas que as mulheres estejam sujeitas ou submissas aos seus próprios maridos naquilo que diz respeito a uma missão do homem diante de Deus. O homem tem uma missão de conduzir o seu lar espiritualmente, de conduzir a sua família aos pés do Senhor Jesus, e a mulher, como foi colocado lá em Gênesis, ela é ajudadora idônea. Ela não vai se sobrepor a ele nesta missão, mas vai se colocar debaixo desta missão que Deus deu a ele, para que ele cumpra essa missão cabalmente. Então não tem nada aqui de colocar-se como capacho do homem. O homem não tem que fazer a mulher como seu capacho, não é dar ordens como um tirano, mas sim ser
abençoador, e como diz o texto aqui, no versículo 19, vós, maridos, amai as vossas mulheres. Amem. E a conotação deste versículo de amar é como Jesus mesmo amou sua igreja. Olha como conclui o texto do versículo 19. E não vos irriteis contra elas. Ou seja, nós só vamos viver esta vontade de Deus para marido e mulher quando nós estivermos entrelaçados um com o outro e com o desejo de Deus para a nossa vida. Se Jesus estiver no nosso meio, nós vamos viver a grande vontade de Deus para os nossos corações. Nós temos uma missão como homens, e as nossas esposas também têm uma missão, é de se colocar junto conosco, ao lado debaixo desta missão, para que nós possamos cumpri-la, nós, maridos e mulheres, possamos cumprir tal missão. E assim, então, levarmos a palavra como homens do caminho e como famílias de Deus, a levarmos a palavra do Senhor e levarmos esta mensagem de salvação a todos quantos estão por aí neste mundo. Perfeito. Deus é perfeito. O versículo, então, diz, do 20, diz, para os filhos agora, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Não precisa dizer mais nada. Como filho que eu fui, e ainda me considero, porque apesar dos meus pais já terem falecido, eu ainda me chamo de um filho que obedeci meus pais, que fui sujeito a eles, que eu obedeci a eles em todas as palavras que eles me diziam. E eu considero que disso eu colhi grandes bênçãos. Então, você que é hoje homem do caminho e ainda tem o seu pai junto de você, você que é jovem, observe essa palavra. Obedeçam aos seus pais, porque isto é agradável ao Senhor. E não somente é agradável, mas se você honra o seu pai e a sua mãe, e você deve saber que este é o primeiro mandamento com promessa que Deus fez ao homem. Vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. E nós como pais também temos a nossa parte, a nossa parcela de contribuição para que esta bênção ocorra. É de vivermos uma vida com os nossos filhos debaixo da autoridade de Deus e revelar a autoridade do Senhor a eles. Nós não impomos autoridade, nós a conquistamos, porque a presença de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus, o mover do Espírito Santo estará em nossos corações e nossos filhos verão que vale a pena obedecer a pais que amam a palavra de Deus. E mesmo que não sejam pais que sirvam a Deus e que vivam uma vida distorcida daquilo que Deus deseja, obedeçam também. Obedeçam aos seus pais. Façam de tudo para honrar os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos, contribuam para que eles sejam uma bênção e para que vocês vivam uma vida abençoada diante de Deus. Versículo 22 diz, então, vós servos, aí já sai do âmbito familiar e passa para o seu ambiente de trabalho. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como fazendo para o Senhor, e não aos homens. Gente, servir a Deus no nosso trabalho, servir a Deus onde nós vamos todos os dias ganhar o nosso pão cotidiano, obedecendo a Deus e sendo servos bons diante dos nossos senhores segundo a carne. Isso é bom e agradável a Deus. Percebem isso? Como é importante nós termos esta atitude abençoadora em nossos corações? Percebam isso, queridos. Façam isso. Abençoe aquele que está com você, aquele que está do seu lado. Abençoe seu companheiro, abençoe seu patrão, abençoe aqueles que estão ao seu redor.
você vai colher grandes e maravilhosos frutos do Senhor. Olha o que diz então no versículo 24: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é que servis. Grande é esta palavra. Versículo 25 diz: mas quem fizer o agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Se você agir com justiça, você receberá justiça. Mas se você fizer injustiça, é injustiça que você receberá. Nós semeamos aquilo que plantamos, porque na palavra do Senhor diz: não há acepção de pessoas. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Semana que vem eu quero concluir então este livro, esta carta de Colossenses. Quero falar então sobre o capítulo 4 e encerrar. Temos mais uma segunda-feira este ano, que é dia 26, e aí nós concluímos este capítulo, este livro de Colossenses. E nós estamos chegando no Natal. Semana que vem, então, esses dias já é o Natal. Seu coração está preparado para esta data tão importante? Você está pensando só em presente? Você está vivendo somente o Natal dos homens, o Natal comercial? Ou o Senhor Jesus habita em seu coração e você vive intensamente o Natal do Senhor Jesus? Eu chamo você para tomar uma posição com Deus e ensinar a sua família que o Natal de Cristo é o Natal que Deus nos enviou, o Salvador, para vivermos eternamente com Ele. Que Deus abençoe sua palavra. Nós vamos ouvir uma música, um louvor, e já voltamos para encerrar este tempo em nome de Jesus. Já voltamos. Preciso ouvir
Pois bem, meus irmãos, que bênção este louvor, que maravilha, que letra mais linda. Eu quero viver na palavra de Deus, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Vamos orar e encerrar este momento? Que Deus possa abençoar seu coração, que Deus possa falar contigo nesses dias e a unção de Deus esteja no seu coração como o homem do caminho, como este homem que conduz a sua própria vida, que conduz o seu casamento, que conduz a sua família, que conduz juntamente com os irmãos a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este tempo, por este momento em que nós podemos falar das coisas do Senhor, lermos um texto, meditar um pouco sobre ele e assim, ó Deus, aplicá-lo em nossas vidas. Eu te peço que o Senhor abençoe este homem que está nos assistindo. Peço que o Senhor o abençoe poderosamente em Cristo Jesus. E que a graça do Senhor esteja sobre ele. Que ele viva o melhor de Deus. Que ele viva esta graça poderosa que o Senhor derrama nos nossos corações. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe neste finalzinho de ano. Nesse dia de Natal que está por chegar. E nós te pedimos a tua bênção sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe seu coração. Desejo que você tenha uma semana poderosa e que no Natal Deus abençoe você, a sua família. Na ceia vocês celebrem a vinda do Senhor Jesus e esta graça que Ele veio trazer e revelar aos nossos corações. Deus abençoe. Semana que vem eu espero estar aqui de novo para compartilhar com você mais um pouquinho desse texto de Colossenses e então encerrarmos este ano de 2022 debaixo da graça do nosso Deus. Fique na paz. Deus abençoe. Eu amo você, querido. Um abraço, um forte abraço deste pastor que ama você. Assim, Deus te abençoe. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só